Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 13. A questão diz assim: dois longos fios A e B, retos e paralelos situados no vácuo, separados um do outro por 2 centímetros, são percorridos por correntes contrárias, ambas de intensidade 0,4 ampere. Como mostra a figura. Considere que a permeabilidade magnética do vácuo é μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A respeito disso, marque a alternativa correta. Mais uma vez, né, a URCA deixando a desejar na edição, né, das provas. Né? O que aconteceu com essa questão? Ela não tinha figura, certo? Então, é uma questão que a gente tem que pensar em qual figura que o autor queria colocar na questão, né? É uma pena estar acontecendo muito isso durante essa prova de 2020. Mas vamos lá. Imagina o seguinte, né? Que eu tenha lá os dois condutores, né? Vamos botar os dois condutores aqui, ó. Vamos botar um condutor aqui e ele disse que os condutores são paralelos, beleza? Então, vamos lá. O que o problema falou? Que são percorridos por correntes contrárias. Então, pensa assim, vamos supor que esse cara aqui, o I esteja para cima e esse aqui, o I esteja para baixo, beleza? A gente sabe, né, que, vou botar aqui, ó, esse aqui como fio 1 e esse aqui como fio 2. A gente sabe que quando uma corrente elétrica ela passa por dentro do condutor, ela gera um campo elétrico à sua volta, certo? E aí, a gente tem que lembrar do que o problema falou, que essa distância entre eles aqui é de 2 centímetros. Então, a gente pode pensar na regra da mão direita. O que diz a regra da mão direita? Ela diz o seguinte: imagine aqui, ó, que eu tenha a minha mão, o dedo do joinha, beleza? E esses aqui os outros dedos, tá? Não liga não que eu desenho muito. Então, eu faço uns desenhos simples para ninguém ficar impressionado. Olha só. A gente vai pegar o dedo do joinha e vai colocar na direção da corrente elétrica, certo? Quando você abraçar o condutor com os dedos, né, você vai ver que o seu dedo ele vai fazer o seguinte movimento. Ele vai pegar e vai abraçar o condutor. Então, eu posso dizer para você que essa aqui seria as linhas do campo elétrico, certo? E aí, a gente pode pensar o seguinte, que para esse condutor aqui, o meu campo elétrico está entrando aqui, né? Os meus dedos estão para dentro e está saindo do lado de cá. Bola, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho dúvida quando é entrando no papel ou saindo do papel. Então, olha só que ideia que a gente pode ter. Imagine numa flecha, tá? Uma flecha. A flecha lá atrás, ela tem aquelas peninhas, não tem? Ó, não é? Então, são duas posições. Se você estiver olhando a flecha vindo no seu sentido, você vai enxergar a ponta da flecha, não é? Então, a gente pode dizer que quando o campo estiver saindo na sua direção, é a ponta da flecha. E quando você estiver olhando
a flecha se afastando de você, você não vai ver as aletas? Então, o campo vai estar se afastando de você. Entendeu? Guarda isso. Entrando na folha do papel, ele está se afastando de você. Saindo da folha de papel, ele está vindo na sua direção. Beleza? Então, olha só. Se você notar, o seu dedo está entrando na folha de papel e aqui o seu dedo está saindo da folha do papel. Beleza? Aí agora imagina o seguinte, como o seu dedo está para cima e os seus dedos e os outros dedos estão entrando na folha de papel, pela regra do tapa, a força magnética ela vai estar para lá, não é? Regra do tapa. Agora, olha a situação para o outro condutor. Se você olhar o outro condutor, o seu dedo do joinha vai estar para baixo. Então, a sua folha vai estar o quê? Ao contrário, não é? Então, ela vai estar entrando e saindo aqui. Pela regra do tapa, né? A força magnética vai estar para cá. Então, a primeira coisa que eu posso ver é o seguinte, a respeito dos campos, eles vão o quê? Repelirem, certo? Repelirem. Agora, e qual é o valor dessa força? A gente sabe que força é o μ vezes o I de um condutor, o I de outro condutor, vezes o comprimento, divididos pela sua distância. No nosso caso aí, eu vou chamar a distância de 2π raio, tá? Porque é uma circunferência, né? Uma força aqui na circunferência. Então, vai ficar assim, ó, F é igual a μ. O μ vale quanto? 4π vezes 10 a menos 7, vezes o I1 e o I2, que tem o mesmo valor, né? 0,4, 0,4. O comprimento eu vou chamar de 1, divididos por π, né? 2π, que multiplica o raio. O raio, eu vou dizer que é o quê? O 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Fazendo toda essa conta aí, eu posso simplificar o 2π com 4π, aqui vai dar 2, certo? Bom, quando eu simplifico esse 2 com esse 2, vai dar tudo isso aqui, ó, vai ficar 0,4 vezes 0,4 vezes 10 a menos 7, então vai ficar assim, ó, 0,16 vezes 10 a menos 7 vezes 10 ao quadrado, porque esse cara vai subir positivo. Então, eu posso dizer que a minha força vai ser o quê? 16 vezes 10 a menos 7 newtons, ou 1,6 vezes 10 a menos 6 newtons, ou 1,6 micronewtons. Então, isso vai me dar o quê? Vamos lá nas alternativas. Os fios devem se repelir, beleza, com uma força de módulo 1,6 micronewton para cada metro de fio. Resposta, letra A, beleza? A letra B diz que atrai, está errado. E a letra C fala, né, aqui está errado, as correntes em sentido contrário devem neutralizar, não, ela está errada, elas vão se repelirem. 2 fios devem se repelir, com uma força de 3,2? Não, é 1,6. E aqui também 3,2 está errado. Resposta, letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.